Desejamos um bom dia a todas as pessoas que muito nos honram com suas presenças. Bom dia, gente! Bom dia! Daremos início ao Dia Internacional de Sensibilização do Método Canguru 2026, realizado com o tema No Aconchego Nasce a Força. Vamos agora à parte mais técnica do nosso evento. Método Canguru e entregas do Ministério da Saúde. Para começar, convidamos Sônia Venâncio, que vai abordar o tema Contextualização do Método Canguru no Brasil. Sônia, seja bem-vinda, nossa atenção é sua. A Sônia é coordenadora geral de atenção à saúde das crianças, adolescentes e jovens. Obrigada. Bom dia. Eu vou começar fazendo minha audiodescrição, Grazi. Eu sou uma mulher de 1,63 m, tenho pele amarela, tenho traços orientais, cabelos grisalhos na altura dos ombros, uso óculos. Estou vestindo a camisa da SAPS, que é uma camisa azul com o logo do Brasil 360, Saúde da Família. Estou aqui com o PIN, né, do Método Canguru e uma calça preta. Bom, eu queria começar fazendo um agradecimento a todas as autoridades que compuseram aqui a mesa de abertura. São parceiros e parceiras no fortalecimento dessa agenda da implementação do Método Canguru no Brasil. Então, muito obrigada pela presença, né? Muito significativo para a gente a presença de vocês aqui. Agradecer a presença dos nossos convidados que estão online, né? Todo mundo que está aqui presente. E aí, em nome da Raquel, do Paulo e da Liz, que estão aqui na minha frente. Liz está super feliz aqui, sorrindo para mim. Eu queria agradecer a presença de todos, especialmente de vocês, né? Porque a presença de vocês concretiza para a gente o sentido de todo esse trabalho. Então, muito obrigada por estarem aqui. E também quem nos acompanha, né, pelo canal do YouTube. Bom, eu vou falar, então, um pouquinho para vocês sobre... Não está passando. Passou? Joia. Então, vou falar para vocês sobre o sentido, né, desse evento. Então, a gente está fazendo esse evento em alusão ao Dia Internacional de Sensibilização do Método Canguru, é comemorado no dia 15 de maio. E o objetivo, né, dessa iniciativa é poder disseminar amplamente, divulgar para gestores, profissionais de saúde, toda a sociedade, a importância do método Canguru, né, para que a gente possa garantir que todos os bebês prematuros de baixo peso possam ser beneficiados, né, por esse modelo de cuidado. A gente tem aí um slogan muito bonito, né? No aconchego nasce a força. Então, acho que essa foto ela expressa bem, né, a importância desse colo, desse contato pele a pele. E esses bebês, de fato, né, são guerreiros, né? Eles têm muita força e lutam muito, né, para conseguir sobreviver. Esse evento também está sendo realizado, como já foi falado aqui, né, além dessa mobilização, a divulgação sobre a importância do método Canguru, porque a gente quer também compartilhar com vocês algumas iniciativas do Ministério da Saúde para a gente poder qualificar o cuidado neonatal, né? E aí, nesse sentido, eu queria agradecer muito a parceria do Rodrigo Gaete, da CGIAD, né? Ele vai apresentar, na sequência, uma nova funcionalidade do nosso ESUS APS para qualificação do cuidado dos bebês prematuros e de baixo peso. E também agradecer a Camila, né, do DARU, que tem trabalhado de uma forma assim, muito compartilhada com as iniciativas, né, e ela também vai apresentar para vocês algumas orientações muito importantes para apoiar, né, a qualificação desse cuidado neonatal. Está demorando aqui para... Acho que eu vou pedir para o Eduardo, você consegue passar?
que não está funcionando aqui o... Será que não está ligado? Não estava ligado, gente. Não ia funcionar. Bom, então, fazer brevemente aqui, né, um resgate histórico, né, sobre o método Canguru no Brasil. A nossa história começa lá no ano 2000, né, quando o Ministério da Saúde propõe uma norma para a implementação do método Canguru, né? Então foi uma iniciativa assim muito pioneira, né? A gente já introduzir no âmbito do sistema de saúde, né, do SUS, uma normatização para a implementação do método Canguru. E desde então, né, a gente vem aprimorando as estratégias de implementação do método no Brasil. Hoje, né, a gente tem, então, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança, PNAISC, desde 2015, e o método Canguru, então, ele é inserido no primeiro eixo da política, atenção humanizada e qualificada à gestação, ao parto, ao nascimento e ao recém-nascido, né. Esse eixo trata das ações de qualificação do cuidado neonatal, e o método Canguru, então, é uma das estratégias, né, prioritárias do Ministério da Saúde para alcance, né, dos objetivos desse eixo estratégico. Ele não está me ajudando. Bom, então, o método Canguru é uma estratégia humanizada, voltada ao cuidado do recém-nascido prematuro e de baixo peso, que foi implantado no Brasil para fortalecer o vínculo familiar e qualificar o cuidado neonatal. Então, isso é uma diferença importante, né? No Brasil, o método Canguru, ele não é introduzido em substituição de tecnologias, né? Muito pelo contrário, ele vem para complementar tecnologias já disponíveis para o cuidado neonatal, mas nesse sentido de fortalecimento de vínculo, né, familiar e a qualificação do cuidado. E ele tem um grande potencial para a redução da morbimortalidade neonatal e também um impacto no desenvolvimento das crianças. Então, por que o método Canguru é tão importante no contexto do Brasil, né? Então, aqui eu trago a tendência da mortalidade neonatal no Brasil, de 2010 a 2025. Então, vocês podem ver, né, que a gente tem uma redução, né? A gente tem um ritmo aqui de queda da mortalidade neonatal, iniciando lá em 2010 com 10,4 por mil nascidos vivos, chegando em 2025 com 8,3. Mas estamos ainda distantes da meta, né, dos ODS, que é alcançar até 2030 7 óbitos por mil nascidos vivos. Então, a gente precisa intensificar esse ritmo, né, de queda da mortalidade. E aí eu trago também um dado que é muito importante, que é a taxa de prematuridade no Brasil, né? Então, a gente tem em torno de 12%, como já foi falado aqui, de recém-nascidos, né, prematuros. E a gente sabe, né, do impacto da prematuridade e da mortalidade neonatal. Então, o ideal, claro, é a gente prevenir, né, os nascimentos prematuros, mas, uma vez que eles acontecem, a gente tem que oferecer um melhor cuidado, né, para essas crianças. E aí, de fato, entra o método Canguru. Só reforçar, né, que quando a gente fala que o método Canguru impacta, né, nos desfechos neonatais, na mortalidade, em vários outros desfechos, a gente tem evidências científicas assim muito robustas, né? Eu trago aqui alguns exemplos, né? Revisão da Cochrane mostrando uma redução aí de 40% da mortalidade neonatal. E temos uma produção científica, né, também nacional, mostrando o impacto da nossa forma de implementar o método Canguru, com desfechos sobre, né, a mortalidade e também sobre a amamentação, né, que é um outro fator aí muito importante para a sobrevivência e o desenvolvimento das crianças. Então, o método Canguru, né, tem alguns pilares, que são o contato pele a pele precoce, né, contínuo, pelo maior tempo possível, o acolhimento ao recém-nascido, seus pais e a família. Então, é um modelo de cuidado, né, centrado no bebê e na sua família,
Cuidados individualizados com enfoque na postura, controle da dor, no bem-estar, né, do recém-nascido, o apoio à amamentação, cuidados com o ambiente, né, de forma que o ambiente possa proporcionar, né, esse bem-estar, esse desenvolvimento, e também o cuidado com os profissionais, né, o cuidado com o cuidador também é bastante trabalhado e enfatizado na implementação do método. Então, é muito importante o que a Karina, né, já falou aqui na mesa de abertura, a importância da participação da atenção primária na implementação do método Canguru. Quando o método Canguru começou a ser implementado, né, no Brasil, de fato, o foco era muito na atenção hospitalar, na unidade neonatal. E, à medida que a gente foi avançando nessa implementação, sentimos a necessidade, né, de incluir, de envolver a atenção primária na implementação do método. Por quê? Porque tudo começa na atenção primária, né? Durante o pré-natal, a identificação de uma gestação de risco, a preparação da família para um parto pré-termo, depois, né, o bebê vai para a unidade neonatal, ali permanece, e aí a gente tem incentivado o cuidado progressivo, né, como a Camila falou, e depois da alta, então, né, esse bebê, essa família voltam para casa. Esse bebê, né, ele vai demandar um acompanhamento na atenção especializada, né, pelas suas características, mas a atenção primária tem um papel fundamental também no acompanhamento, no cuidado compartilhado desse bebê e da sua família, né? A atenção primária está mais perto, né, dessa família, do domicílio, pode fazer visitas domiciliares de apoio, enfim. Então, a atenção primária tem um papel muito importante. Falar um pouquinho da expansão, né, e da qualificação do método Canguru no Brasil. Então, a gente tem uma estrutura muito robusta de implementação. Temos 5 centros de referência nacional do método Canguru, que vocês veem aí no mapa. Então, são serviços de excelência que apoiam, né, os centros estaduais de referência. No mapa colorido, a gente vê, então, que a gente tem centros estaduais que também apoiam a implementação do método em outros serviços. A gente tem trabalhado, né, na capacitação de tutores, que são os profissionais que trabalham o apoio também a essa implementação. Então, entre 2022 e 2025, foram 1.339 tutores capacitados, sendo 906 na atenção hospitalar e 433 na atenção primária à saúde, e sensibilizamos mais de 7.000 profissionais da APS em relação, né, à implementação do método Canguru. E, para fortalecer essa implementação também, a gente tem lançado mão de algumas iniciativas, né? Então, já foi citado aqui também pela Carla na mesa de abertura, o Ministério da Saúde tem uma parceria com o IFF, Fiocruz, na implementação da estratégia Qualinel, né, que visa a qualificação do cuidado neonatal. Então, a estratégia Qualinel, ela está presente em todas as unidades da federação, né? O Qualinel 2 envolveu mais de 130 maternidades, mais de 66.000 profissionais foram atingidos, e nós, então, incluímos a implementação do método Canguru como um dos 10 passos para a qualificação do cuidado neonatal, né? O passo 7, então, orienta as equipes a praticarem o método Canguru, integrarem família e equipe no cuidado individualizado. Peraí, deixa eu só voltar um pouquinho aqui, né, só para explicar também para vocês que dentro, então, né, da estratégia Qualinel, a gente tem um eixo, né, específico de implementação do método Canguru, que é coordenado pela professora Zene Lamy, que está aqui online, daqui a pouquinho vai falar com a gente. Então, também agradecer, né, parabenizar a Zene pelo trabalho que ela vem desenvolvendo aí à frente desse eixo, né, do Qualinel, que é a implementação do método Canguru. Tem
uma equipe maravilhosa trabalhando, né, com muitas assessoras, consultores, enfim. Então, parabenizar toda a equipe por isso. Também pensando no fortalecimento do método Canguru, né, a Rede Aline traz uma possibilidade de ampliação dos leitos de USINCA. Então, através da ampliação do custeio, né, da diária de USINCA, foi o leito que teve, né, um aumento maior em termos, né, comparativos. Então, a gente teve um aumento tanto nas diárias de UTI, de USINCO, mas a diária de USINCA teve um aumento de 240%, exatamente para a gente conseguir equiparar esse custeio entre o SINCO e o SINCA. E o objetivo disso, de fato, né, é incentivar a habilitação de leitos Canguru, né, para a gente conseguir fortalecer esse cuidado progressivo na unidade neonatal. Então, a gente vê um grande potencial aí, com a Rede Aline, da gente conseguir, né, expandir os leitos Canguru no Brasil. Tem outras iniciativas no contexto da Rede Aline, né, como os ambulatórios de segmento, o ASEG, que vão, né, juntamente com a atenção primária, fazer o acompanhamento dessas crianças egressas das unidades neonatais, um incentivo específico para banco de leite. Então, o método Canguru e os bancos de leite, né, têm um trabalho muito sinérgico, né, na garantia da oferta do leite humano para esses bebês prematuros e de baixo peso. Também compartilhar com vocês que nós temos vários materiais de apoio à implementação do método Canguru. Então, manuais, diretrizes, vários materiais voltados à APS, né, falando sobre o segmento compartilhado entre atenção hospitalar e atenção primária. Nós incluímos também na caderneta digital da criança, né, um item específico sobre a prematuridade, para orientar, então, as famílias sobre os seus direitos, sobre o método Canguru. E também lançamos, né, no ano passado, um curso voltado às famílias e comunidade. Então, é o curso Método Canguru, né, que tem uma linguagem acessível, que aborda os direitos, como funciona o método, a importância, né, do método Canguru. E é um material assim que a gente tem muito carinho, né, porque ele é voltado para as famílias. A gente tem muitos materiais, como eu estou mostrando aqui, voltados para profissionais, né, mas a gente conseguiu lançar um material para fazer a comunicação também com as famílias. E, por fim, né, então, fechando aqui essa apresentação, o método Canguru fortalece a humanização e a qualidade, né, da atenção neonatal, a integração entre políticas públicas, tecnologias duras e leves e o cuidado humanizado é essencial para melhores resultados neonatais. O que a gente espera, né, dessa mobilização é que todo mundo saia daqui com esse compromisso, né, de fortalecer a implementação do método Canguru, que a gente possa chegar a profissionais, atenção primária, das maternidades, que a gente possa sensibilizar os gestores, né? A gente teve uma fala muito importante aqui da Marcela, representando o CONASEMS. Então, é isso, né? Que esse seja um momento de reflexão, que a gente reconheça a importância do método Canguru, que a gente se orgulhe muito de todo esse processo de implementação no Brasil, né? De uma forma pioneira aí, desde o ano 2000, e que a gente se fortaleça, né, para poder expandir cada vez mais essa prática aqui no Brasil, né, garantir, de fato, que todas as crianças, né, todos os recém-nascidos prematuros e de baixo peso possam receber o melhor cuidado que a gente sabe hoje que é o método Canguru. Obrigada. E os nossos agradecimentos a você, Sônia Venâncio, pela importante contribuição e pela trajetória dedicada ao fortalecimento do cuidado neonatal humanizado no Brasil. E agora, nós convidamos a assessora técnica Camila Freire, representando o DARU SAES, para apresentar as notas técnicas relacionadas ao cuidado seguro, humanizado e oportuno, bem como as ações da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde para o fortalecimento da atenção neonatal. Camila Freire, seja bem-vinda novamente.
Nossa atenção é sua. Alô? Foi. Obrigada. Oi de novo, gente. Bom, vou fazer minha audiodescrição. Sou uma mulher de 1,70 m, tenho cabelos castanhos, ondulados, presos na parte da raiz. Estou usando uma blusa preta de manga comprida e gola alta, uma calça jeans e uso um óculos sem armação. Bom, eu vim trazer as entregas que o Ministério da Saúde vem fazendo relacionadas tanto ao cuidado neonatal e que vão se articular com o método canguru, que são as notas técnicas 98 do contato pele a pele e 99 do transporte neonatal de alto risco. E aí eu sempre começo as apresentações focando nas estratégias da Rede Aline. A Sônia bem trouxe que a gente ainda está caminhando, a gente ainda tem muitos desafios dentro desses objetivos que a gente colocou. E eu acho que tanto as notas técnicas quanto a gente está aqui nesse evento fortalecendo o método canguru é uma das formas da gente conseguir avançar um pouco mais para a gente conseguir atingir a redução da mortalidade materna, infantil, neonatal, da gente conseguir atingir os objetivos de desenvolvimento. E aí a gente começa falando sobre a nota técnica do contato pele a pele. E eu queria abordar que a gente não vai falar só de contato pele a pele físico, a gente vai falar da hora de ouro, que é uma hora extremamente importante. Eu sou uma enfermeira obstetra, eu ainda estou na assistência, eu ainda atendo partos, então isso aqui é a minha realidade dos dois lados, das duas profissões. Quando a gente fala de hora de ouro, a gente não está falando de um favor que a gente está fazendo para o bebê ou para a família, a gente está falando de um direito. Eu estou falando de garantir um momento que é único. Todos os momentos nas nossas vidas são únicos, mas a primeira hora de vida de uma pessoa, eu não tenho como repetir. E eu posso ter consequências das mais diversas possíveis, dependendo das atitudes que eu tomo nesse momento. Então, na nota de contato pele a pele, a gente aborda 3 pontos principais. A gente vai falar sobre o clampeamento oportuno do cordão, que é quando o bebê nasce, a gente vai esperar esse cordão parar de pulsar ou fazer o clampeamento entre 1 a 3 minutos, para que esse bebê possa receber todo esse sangue que está na placenta, que é um sangue do bebê, não é um sangue que volta para a mãe não vai precisar mais dele. A gente fala do contato pele a pele, que deve ser feito de forma imediata, assim que o bebê nasce. E a gente vai reforçar muito sobre todos os cuidados de pesar, medir, avaliar o bebê, ver se tem alguma alteração, alguma síndrome. Esses cuidados podem esperar. Claro que a gente está aqui abordando uma situação de um recém-nascido que está minimamente estável, de que ele não tem nenhuma indicação clínica de passar por um processo de reanimação, por exemplo. Mas, nessa mesma via, a gente precisa pensar que não promover o contato pele a pele, não promover a hora de ouro, é um fator de desestabilização clínica do recém-nascido. Então, a gente precisa caminhar com as duas coisas na nossa mente. Então, o contato pele a pele ele deve ser imediato, ininterrupto, a partir do momento que esse bebê está no colo da mãe. E aí aqui eu vou reforçar que pode ser feito com outro cuidador, em caso dessa mãe ter alguma instabilidade ou não estar se sentindo bem para promover esse contato pele a pele. Ele não deve ser interrompido. A gente pode fazer avaliações respiratórias do bebê, avaliações cardíacas, a gente pode auscultar, tudo isso com esse bebê no colo da mãe. E o outro ponto é que a gente vai estimular o aleitamento materno o mais breve possível. A gente entende que o recém-nascido tem um tempo de transição e que não necessariamente ele vai querer amamentar ali no primeiro, segundo de vida, mas o contato pele a pele vai promover esse estímulo. Então, se eu tenho um bebê posicionado no tórax da mãe, ele está sentindo o cheiro do leite materno, ele consegue visualizar a areola da mãe que está mais escura, então ele vai ser atraído para esse momento do aleitamento, que vamos colocar que vai ser o primeiro momento de imunização desse bebê. Então, por isso ele é tão caro e tão importante. E aí, reforçando mais uma vez, todos os cuidados devem ser adiados. Pesar, medir não é importante, não vai fazer diferença se a gente fizer 1 hora depois, se esse bebê estiver clinicamente bem.
Eu gosto muito de trazer essa imagem porque a gente tem que pensar como uma dupla, é uma díade. Então, se eu estou falando de uma intervenção, essa intervenção tem que ter benefícios para os dois lados. E a gente tem, como a Sônia falou, inúmeras comprovações científicas de que o contato pele a pele é extremamente benéfico para a mãe e para o bebê. Então, quando a gente pensa na mãe, uma das coisas que nós, enfermeiras obstetras, mais usamos o contato pele a pele e a amamentação é a redução do risco de hemorragia pós-parto. Então, o contato pele a pele estimula a produção de ocitocina, que faz o útero dessa mulher contrair e, consequentemente, ela tem um risco infinitamente menor de ter uma hemorragia pós-parto. E hemorragia pós-parto é uma das principais causas de morte materna. Então, eu já estou promovendo duas coisas em uma só. Além disso, eu diminuo o tempo de dectação, de saída da placenta, que também é um momento muito crítico no pós-parto. Se eu diminuo esse tempo, eu diminuo potenciais riscos para essa mulher. E, além disso, eu promovo o vínculo. Eu permito essa mulher conhecer o bebê que ela gestou durante todo esse processo. Eu dou oportunidade deles se conhecerem, fazerem vínculos, sentirem o cheiro, deles terem aquele primeiro momento, que é conhecido como imprinting, deles realmente entenderem quem são, quais são seus papéis no mundo, né? Como vai ser aquela vida a partir dali. E quando eu penso no bebê, não sei se todo mundo sabe, todo mundo que está aqui, todo mundo que está online, mas depois que o bebê nasce, a temperatura do corpo da mãe, ela faz um aumento súbito e fisiológico. Geralmente vai para 38 graus, 38 graus e meio, que é justamente para fazer a termorregulação do bebê. Então, não faz sentido o corpo da mãe aumentar a temperatura e esse bebê está no berço, e esse bebê está no colo do pediatra, de qualquer profissional que seja. Ele precisa desfrutar desse mecanismo tão perfeito que o corpo da mãe criou. Além disso, o contato pele a pele vai me trazer adaptações glicêmicas e metabólicas desse bebê. É muito comum a gente escutar nas salas de parto que o bebê está com desconforto respiratório, a gente precisa levar ele para o berço. E, na verdade, não. O bebê está com desconforto respiratório, vamos colocar ele no pele a pele, vamos aproximar da mãe, vamos aquecer, porque o corpo da mãe vai conseguir promover essa adaptação cardiorrespiratória desse bebê. E, por último, contato com todas as bactérias, micro-organismos, cheiros que a mãe tem. Então, o bebê ele reconhece a mãe a partir disso. Ele tem, tanto na amamentação quanto nesse contato com os micro-organismos da mãe, um processo de imunização. E isso vai custar muito caro lá na frente, quando a gente pensa na primeira infância, idade escolar, tudo isso. Bom, dos pontos mais críticos que eu vejo do contato pele a pele é quando a gente fala de via de nascimento. O contato pele a pele ele é mais fácil de ser executado quando a gente pensa num parto vaginal. E o que a gente aborda na nota técnica é que, independente da via de parto, da via de nascimento, esse bebê tem o direito de estar no contato pele a pele. Então, a gente traz algumas orientações de como isso vai proceder. Então, no parto vaginal, a gente vai promover a secagem desse bebê, sem fazer a retirada do vernix, apenas para ele não perder uma temperatura de forma exacerbada. A gente vai posicionar esse bebê no tórax da mãe, e aí, dependendo do comprimento do cordão, pode ser que fique no abdômen, funciona do mesmo jeito, é pele a pele. E a gente vai trazer segurança, cobrindo esse bebê para ele não fazer troca de calor com o ambiente, fazer troca de calor apenas com a mãe dele. Então, colocar uma manta aquecida e uma touquinha. E aí, reforço aqui que a gente está falando de pele a pele, a gente não está falando de pele, pano, pele, né? Pele a pele e o pano fica por fora. E aí, na cesárea, é o nosso maior desafio, e é importante a gente ressaltar que a gente está num país que as taxas de cesáreas são extremamente altas e alarmantes. Então, é um cenário que ele praticamente é corriqueiro. Então, a gente precisa aprender a conversar e a gente precisa difundir como fazer um contato pele a pele numa cesárea. Então, dentro da nota técnica, a gente traz o preparo da mãe. Essa mãe deve estar com os braços livres, ela não pode ser amarrada, até porque a gente entra em outros contextos. E, de preferência, os aparelhos e eletrodos de monitoramento podem ser colocados na parte de trás ou na parte lateral do tórax,
para que a parte superior do colo da mulher fique livre para receber esse bebê. A passagem, a dinâmica do campo de passagem desse bebê pode ocorrer por baixo do campo, como um túnel aberto, em que o cordão pode até se manter conectado. A gente pode ter uma passagem via lateral, com um profissional trazendo esse bebê para o colo da mãe, ou por cima do campo. A gente tem algumas recomendações, inclusive, de que na cesárea a gente deve fazer troca de luvas para fazer a sutura, para diminuir a chance de endometrite, de infecções puerperais. Então, a gente já pode fazer a união das duas coisas. Eu passo esse bebê para a mãe e o cirurgião troca a luva para suturar e trazer segurança para essa mulher, unindo o útil ao agradável, basicamente. E o tempo? O bebê deve se manter no contato pele a pele durante todo o fechamento da cirurgia. E aí vamos colocar que deve durar uns 40 minutos, mas eu sempre reforço que o contato pele a pele, a gente deve executá-lo com 1 hora de relógio. Então, se levou 40 minutos para fechar a incisão, a gente vai manter mais 20 minutos, enquanto os profissionais organizam outros aspectos da sala cirúrgica, mas a gente não tira esse tempo do bebê. Bom, outro lançamento que a gente fez foi da nota de transporte do bebê, né, transporte neonatal de alto risco. Tem gente que está aprendendo super aqui, tá? A coisa mais linda do mundo. E um dado importante que a gente tem é que o recém-nascido que peregrina, o recém-nascido que precisa passar por várias unidades, ele tem maior chance de vir a óbito. Então, se a gente tem peregrinação, a gente tem risco. O objetivo maior, sempre, é que a rede de serviços de saúde consiga estar plenamente conectada para a gente não precisar de peregrinação. Mas, em alguns momentos, a gente vai precisar de transporte. E é aí que entra o transporte de alto risco seguro. Então, a nota técnica vai trazer toda a estruturação de como que deve acontecer esse serviço. A gente aborda que tem que ser uma equipe especializada, composta por um médico, que seja preferencialmente neonatologista, um enfermeiro e um condutor capacitados. Então, a gente vai promover a qualificação de toda essa equipe que vai estar no transporte, por meio de cursos, por meio de atualizações. A gente tem que ter um veículo preparado, uma ambulância que vai conter todo o suporte avançado de vida, o suporte de atendimento de emergência, controle de temperatura, e aí ali na foto tem até uma incubadora que deve estar fixada para garantir a segurança do recém-nascido. E o suporte de vida dentro da ambulância, contendo a incubadora, ventilador, bomba de infusão, oxigênio, tudo que possa ser necessário para esse recém-nascido ter um transporte seguro e adequado e conseguir chegar no próximo estabelecimento de saúde que vai prestar o outro atendimento. Uma coisa que as duas notas vão trazer, mas que a de transporte neonatal traz, é exigência de alta capacitação. Então, a gente vai cobrar, a gente vai monitorar que esses profissionais tenham, no mínimo, uma capacitação de 8 horas específica para atendimento de transporte neonatal de alto risco. E a gente vai fomentar e estimular que esses profissionais sejam multiplicadores, para que a gente consiga pegar essas pessoas que fizeram treinamento, que estão ativamente fazendo o transporte neonatal, tornem-se multiplicadores, perpetuem isso em capacitações em outros locais do SUS, para que a gente mantenha a qualificação e para que a gente mantenha os profissionais atualizados com base nas melhores evidências científicas. E aí, quando a gente pensa no método canguru, o objetivo é a gente alinhar tudo. É a gente alinhar o cuidado pele a pele, a gente alinhar o transporte neonatal de alto risco, a gente alinhar o método canguru lá nas unidades neonatais, a terceira etapa do método canguru indo para a atenção primária, para o cuidado com essa família, para que a gente consiga trazer o método como ponte e como elo de todos esses processos que vão qualificar e assegurar uma qualidade de vida e uma atenção, um cuidado e uma assistência de qualidade para esse recém-nascido. Uma coisa que a gente trouxe dentro
A nota técnica de contato pele a pele, e que isso se extravasa para todos os cuidados, é o registro em prontuário. Então, o contato pele a pele tem que ser registrado. Quanto tempo foi feito, com qual cuidador foi feito, se precisou ser interrompido, se não foi feito, por qual motivo. Então, isso passa a ter uma obrigatoriedade de registro e justificativas para essa interrupção. Uma estratégia que a gente usa, né, como já foi citado pela Sônia, de governança é a Qualinel. Então, a Qualinel, já na sua terceira etapa, vai focar nessa qualificação do recém-nascido, prematuro, baixo peso, potencialmente grave, e as notas técnicas vão subsidiar e fortalecer essa estratégia. E dentro da Rede Aline, a gente está promovendo as qualificações das maternidades. A gente está promovendo tanto oficinas, quanto dentro do TED Maternidades, que a gente tem as maternidades que são apoiadoras, as maternidades apoiadas, e as estratégias de atenção neonatal entram dentro de todos esses dispositivos da Rede Aline, para a gente conseguir potencializar, a gente conseguir continuar trabalhando para assegurar um cuidado neonatal de qualidade, para a gente conseguir ter um desfecho diferente, conseguir atingir as nossas metas de redução de morbimortalidade. Bom, aqui eu faço só um chamado de atenção, que a gente está falando de, como eu falei na minha fala de abertura, de mudança de cultura. A gente está falando de colocar o recém-nascido e a família no centro da atenção, do cuidado. A gente não está falando sobre contato pele a pele exclusivamente, é zero separação. A gente está falando de direito de acompanhante, a gente está falando de consentimento informado com as famílias. Então, tudo isso extravasa, né, entra dentro dessa estratégia de cuidado. A gente está unindo tecnologia, ciência e acolhimento para trazer humanização, cuidado respeitoso e qualificado para os nossos recém-nascidos. É isso. Muito obrigada. Nós agradecemos a representante da DARRU, a assessora técnica Camila Freire, e assim reforçamos a importância da integração entre a atenção hospitalar, atenção especializada e atenção primária à saúde para a consolidação de uma linha de cuidado neonatal cada vez mais resolutiva, segura e centrada nas necessidades dos bebês e de suas famílias. Dando sequência, nós convidamos agora o Coordenador-Geral de Inovação e Aceleração Digital na APS, Rodrigo Gaete, para apresentar as inovações incorporadas ao PEC e SUS-APS para o acompanhamento qualificado do recém-nascido prematuro. Rodrigo, fique à vontade, nossa atenção é sua. Agora sim. Obrigado, Obrigado, Sônia. Obrigado, Karina, pelo convite. Vamos trazer um pouquinho aqui das novidades do SUS, o que a gente tem conseguido trazer, Mas primeiro também faço minha audiodescrição, Sou um jovem senhor de pele clara, Eles sempre brincam que eu me chamo de jovem senhor, mas eu sou jovem senhor. Camisa azul, Também uma camisa da SAPS. Estou combinando aqui com a Sônia, sem combinar, Que bom. Uso óculos, sou loiro, Então, e estou usando uma calça jeans. Bom, dando sequência aqui à apresentação também. Primeiro, contar um pouco do prontuário eletrônico. O prontuário eletrônico já está num processo de implantação bastante avançado, A gente está em mais de 4.000 municípios, 4.318, A última medida. Isso é um número muito expressivo, isso representa quase 80% dos municípios usando essa ferramenta. Então, aqui a gente vê um pouco desse potencial, que é trazer algumas metodologias, algumas funcionalidades dentro do prontuário para apoiar esse processo de trabalho junto aos profissionais. Então, como é que a gente também, estes momentos, esses espaços de discutir a metodologia, de discutir isso, de levar para o profissional, e ele, obviamente, encontrar isso dentro do prontuário, isso é muito rico. Dizer
que a gente tem algumas funcionalidades bastante importantes que já vinham sendo estruturadas no prontuário. Então, a gente tem aí os marcadores de crescimento e desenvolvimento infantil, né? Isso é uma estrutura que já está no prontuário há um tempo, uma ferramenta bastante importante, né? A gente acaba trazendo essas novidades também, olhando para como é que a gente interpreta esses instrumentos, né? Com essas questões, né, da prematuridade também. Dentro do ESUS, a gente tem uma lógica, né, que ela é baseada no método de registro clínico orientada por problemas. Então, ela é uma estrutura que contempla várias etapas. Um desses elementos é esse processo de registro, né, mais centrado nas pessoas, né, e como que a gente instrumentaliza também esse processo de acompanhamento com base nesses registros. Então, para além de a gente trazer um registro mais centrado na pessoa, a gente não deixa de tocar as especificidades de cuidado e as ferramentas que qualificam esse processo. Então, a gente tem que fazer, obviamente, uma articulação para que a gente possa ir estruturando registro e cuidado com suporte, né? Então, a gente tem trazido ali algumas ferramentas, né, para esse processo de monitoramento do desenvolvimento da criança, identificação precoce de agravos, né, e atrasos, acompanhar a vacinação, o estado nutricional também, as ferramentas de vacinação têm trazido um suporte importante, né, especialmente no cuidado aí da puericultura, né. Todos esses registros, hoje, eles também são estruturados para permitir que a gente faça também um monitoramento e uma qualificação dos indicadores que hoje também estão incluídos, né, nessa avaliação de desempenho, né, das equipes. Então, também um mecanismo para fortalecer, né, e destacar essa importância da qualificação do registro em prontuário para o cuidado, né? Então, esse novo cofinanciamento, ele foca muito nesse processo de boas práticas de cuidado e, obviamente, como que a gente vai registrando isso no prontuário para que a gente consiga também enxergar todo esse processo de trabalho que é feito pelo profissional no momento do atendimento, né? Como é que a gente organiza também dentro do prontuário esses processos de busca ativa, né? Então, como é que a gente enxerga essa dinâmica de cuidado e especialmente focado nas boas práticas, a gente traz isso para as listas temáticas. Então, tem uma lista temática específica aí para o cuidado da criança, né, para que a gente consiga ir destacando, né, dentro de uma lógica de gestão de saúde populacional, quais são os pontos que precisam de mais atenção no território, eventualmente, que precisam ser buscados, né? Também, obviamente, focado no cuidado das crianças, né? E aí, obviamente, que isso traz também esse apoio à vigilância na saúde infantil de uma forma geral, né? Aqui, né, a grande novidade, né, hoje é possível também fazer esse acompanhamento, né, da prematuridade e fazer essa correção do registro. Então, aqui a idade corrigida, né, como é que a gente faz, como é que a gente informa isso dentro do prontuário, né? E depois, no processo de acompanhamento, como que a gente traz essa informação para o prontuário eletrônico para que os profissionais eles possam evidenciar, né, para evidenciar essa informação para que os profissionais possam fazer um cuidado mais qualificado, né, e aí essa informação da idade corrigida, ela é apresentada no prontuário dentro desta lógica que eu comentava, que é de acompanhamento da criança. Então, essa dinâmica que eu comentava de registro e acompanhamento, ela se traduz no processo de cuidado. Então, veja que a gente tem uma ficha específica de acompanhamento da criança, com todo o resumo dos atendimentos e um destaque especial agora para a idade corrigida. Isso já está disponível nesta versão atual, na versão 5.4, então isso está nos municípios, né, à disposição. É importante aí uma questão em relação à forma como esse método é aplicado no prontuário, então a gente consegue visualizar essa idade corrigida após
no tempo cronológico, né, nas 40 semanas de gestação, né, então, quando existe essa situação, né, do nascimento, né, do parto pré-termo, a gente consegue enxergar essa informação depois do decorrido tempo das 40 semanas de gestação. Aqui essa ficha de acompanhamento, a gente vem trabalhando nessa ficha de acompanhamento. Toda versão a gente melhora um pouquinho, tenta trazer essa síntese do cuidado, né, de uma forma mais organizada para apoiar o profissional a recuperar tudo isso que já vem sendo feito, né. A gente traz, além da ficha de acompanhamento, também as questões das curvas e medições, o histórico, né? Então, esta daqui também é uma outra novidade que a gente traz. Então, vinculado a esse acompanhamento também, como que aparecem as curvas no prontuário. Então, esta daqui é uma ferramenta que já está ajustada para essas situações onde as crianças nascem pré-termo, né? Este gráfico hoje está sendo pilotado pelos municípios, então ele vai ser lançado muito em breve, né? Então estamos em vias de estar fazendo os últimos fechamentos para liberar isso daqui na versão 5.5. Mas isso daqui já tem aparecido vários relatos dos profissionais que estão usando isso na ponta, nos municípios pilotos, né, de como que isso apoia e vai fazendo essa qualificação do cuidado. Então, era isso, bem resumido aqui, trazendo essas novidades. Agradecer de novo a Sônia Venâncio aqui pelo convite e compartilhar esse trabalho que vem sendo feito em parceria aí com a coordenação da Sônia e com o departamento, né, de uma forma geral. Obrigado. E nós agradecemos você, Rodrigo Gaete, pela excelente apresentação. E os nossos agradecimentos também às equipes responsáveis pelo desenvolvimento e pela implementação dessas importantes soluções para o SUS. Pessoal, o método Canguru também é feito de histórias, vínculos e experiências transformadoras. Neste momento, nós ouviremos relatos que representam o impacto do cuidado humanizado na vida das famílias e dos profissionais da saúde. Para começar, temos a honra de convidar a senhora Raquel e o senhor Paulo, pais da bebê Liz, para seu relato da experiência com o método Canguru. Raquel, Paulo, Liz, sejam muito bem-vindos. Bom dia a todos e a todas. É um enorme prazer estar aqui nesse debate e falar sobre a importância do método Canguru, um método que foi extremamente importante no nascimento da nossa filha. Nós não imaginávamos que ela iria nascer prematura, não era os nossos planos, mas foi o plano de Deus que ela viesse a termo, o pré-termo, na verdade. E foram dias no hospital, com ela internada na UTIM, depois ela foi para a UCIM, por último ela foi para a UCINCA. 39 dias que ela ficou ali, aquele aperto no peito toda vez que eu precisava ir voltar para casa, porque a minha esposa ficou no hospital e eu ficava um período, né? Ficava no hospital, ia para casa, voltava, ficava com ela no hospital. E a separação para mim sempre foi o mais difícil, porque eu chegava, pegava ela no colo, fazia o canguru, e aí no hospital que ela ficou, eu tinha que sair para as mãezinhas amamentarem, e essa saída sempre era bem cansativa, bem triste. No final do dia, quando eu precisava deixá-la no hospital e voltar para casa, era o momento mais difícil, porque na maioria das vezes ela ficava chorando dentro da incubadora. Então o coração apertava, eu ficava emotivo, eu falava, caraca, um dia vai chegar a hora, com a graça de Deus, que ela vai sair daqui e ela vai ficar 100% conosco em casa. Agradeço também, né, a oportunidade de estar aqui, principalmente a Ellen, que
foi maravilhosa nesse processo de o TIM até a alta e os acompanhamentos que ela continua tendo no hospital com a Ellen, com a outra junta médica especializada que é sensacional para o desenvolvimento dela. Hoje ela está com 10 meses, não tem nenhum tipo de atraso, muito pelo contrário, em alguns aspectos ela está um pouco acima da média de alguns bebês a termo, né? E é isso, essa criancinha linda e maravilhosa que vocês estão vendo. Bom dia, eu sou Raquel. O nascimento da Liz foi marcado por uma série de coisas que fugiram do nosso controle. Eu fiz toda uma preparação antes, a Liz foi muito planejada, foi muito desejada. Nós somos, eu gosto muito de repetir isso, nós somos uma sequência de 5 meninas. 5 amigas engravidaram juntas, então a gente tem aí diferença de 3 a 6 meses de um bebê para o outro. E a Liz foi a única prematura dessa lista toda. E eu me planejei, fiz fisioterapia pélvica, fiz pilates, tudo esperando um parto normal. Até que um dia, não vou nem dizer que passei mal, porque eu tive pré-eclâmpsia, mas eu não tive nenhum outro sintoma, sequer uma dor de cabeça, nada. Fui ao hospital porque a pressão aumentou. Eu disse, eles vão me dar um remédio, eu vou voltar para casa. Cheguei no hospital com a pressão a 18, e aí os médicos disseram, olha, vamos tomar uma injeção, amadurecer esse pulmão, e a gente vai fazer o parto. Não estava preparada psicologicamente, emocionalmente, mas lá dentro, pós-parto, a gente foi muito bem acolhido pelo método Canguru, muito bem acolhido pelos profissionais ali daquele hospital. A importância do método para a gente foi absurda, porque era uma mãe de primeira viagem, que não tinha ninguém para acompanhá-la, além do marido, porque dentro de toda essa situação, minha mãe estava tratando um câncer, e ela não podia estar no hospital comigo, porque ela estava com a imunidade muito baixa e tinha uma cirurgia para fazer, coincidentemente, um mês depois que a Alice foi para casa. Então, esse método Canguru, ele é excelente. Eu não fazia ideia da existência dele antes do meu parto. Eu não fazia ideia de que dentro do HRC tinham tantas pessoas humanas. Acho muito importante falar isso, porque assim, o HRC, para quem mora na região, costuma ser um hospital muito mal falado. Assim, todo mundo fala, eita, não tenha filho lá, não tenha filho lá. E a gente teve uma experiência surreal. Eu não posso nem dizer assim, ai, me olhou feio. Não posso, muito pelo contrário. Fomos muito bem atendidas. A minha alta hospitalar, inclusive, foi graças à humanização de uma técnica de enfermagem, de uma enfermeira. Eu já estava muito sensível ali dentro do hospital, 40 dias, a minha mãe muito longe, eu não podendo ver, não sabendo como ela estava. E uma enfermeira virou para mim e falou, não, calma, a gente percebeu que vocês são bons pais, a Liz está desenvolvendo, calma que a gente vai atrás dessa alta, respira. E aí, no outro dia, ela voltava, calma, respira, uma hora você vai embora. E eu acho que é isso. Esse método, para a gente, mudou completamente a nossa visão sobre o hospital, sobre os profissionais, sobre tudo ali dentro. Muito pelo contrário do que dizem, as pessoas lá são extremamente humanas. Eu realmente não sei de onde tiraram essas informações, mas todos os profissionais por quem a gente passou e continua passando, porque a Alice continua tendo acompanhamento no hospital, foram excelentes. E uma coisa que me marcou muito nesse método Canguru foi a primeira vez que eu peguei a Alice no colo. Eu acredito que por uma questão de proteção psicológica, meu cérebro apagou muitas informações, mas eu me lembro muito bem do dia que eu entrei na UTI, na UTIM, e eu estava olhando ela pela incubadora, e era uma fisioterapeuta. Ela estava atendendo outra criança, não era a Liz, e eu chorando e olhando para a incubadora, ela olhou para mim e ela falou, você quer pegar? E a minha reação foi, eu posso? E ela disse, pode, ela é sua, espera aí que você vai pegar ela agora. E ela me ensinou como fazer o método. Eu ainda fiquei um bom tempo com a Liz, porque, por conta da minha condição de saúde, eu fiquei 15 dias internada.
Então, ela não estava lá sozinha na UTI, eu também estava no hospital, eu conseguia ver o tempo todo. No dia da minha alta, foi um dia muito sofrido para mim. Quando disseram, ó, agora você vai para casa e volta. E aí eu não sabia o que fazer, tinham algumas opções, né? Mãe diarista, ou eu ficar indo para casa e voltar. E aí, como eu queria muito ver a minha mãe, eu falei, eu quero ir para casa e voltar, eu preciso do abraço dela. E eu vejo o que eu faço nos outros dias. E eu ia diariamente para o hospital, assim como meu esposo falou. Às 18, quando a gente vinha embora, era muito triste, porque ela ficava chorando. E o nosso coração ficava muito apertado. Mas eu falava, a gente vai sair daqui, os três, juntos. E assim foi. Depois disso, a gente foi para o Cinca, que, para mim, foi a parte ainda mais importante. Porque era uma mãe de primeira viagem, eu não sabia fazer nada. Assim, sou filha mais nova, não cuidei dos meus irmãos, então não sabia. E uma outra parte que me marca foi o dia que a Ellen me ensinou a dar banho no bebê. Porque, como ela ficou na UTI um tempo, não era eu que estava ali fazendo todos os cuidados. E aí a Ellen perguntou, você já deu banho nela? Eu falei, não. Ela, então, vem aqui que eu vou te ensinar. E assim foi feito. Lá dentro, eu aprendi o cuidado do dia a dia materno. Então, foi lá dentro que eu aprendi a amamentar, foi lá dentro que eu aprendi a dar o primeiro banho, foi lá que eu aprendi a cuidar dos olhos, do ouvido, detalhes que passam batido, mas lá elas me ensinaram. E assim a gente segue até hoje. Liz está com 10 meses, uma criança muito saudável, muito arteira, né? Muito, umas batidinhas de cabeça, ontem cortou a boca, mas é isso. Agradeço a oportunidade e é isso, gente. Raquel, Paulo, Liz, muito obrigado por compartilhar com a gente esse relato emocionante sobre a experiência de vocês com o método Canguru. Mais uma salva de palmas, gente. E agora nós vamos ouvir um relato profissional sobre cuidado neonatal e método Canguru. Nós convidamos a senhora Ellen Delchov Rabelo, terapeuta ocupacional da unidade neonatal ASEG do Hospital de Ceilândia, especialista em contextos hospitalares pela COFITO, pós-graduada em terapia ocupacional em neonatologia, mestranda em ciências para a saúde pela FEPEX, preceptora do programa de residência multiprofissional em neonatologia, CSDF, e tutora do método Canguru. Senhora Ellen, seja muito bem-vinda. Bom dia a todos. É uma grande alegria estar aqui hoje nesse evento, representando a voz dos meus colegas profissionais de saúde que atuam no âmbito do SUS. Meu nome é Ellen, como já foi dito, sou terapeuta ocupacional e, para mim, é maravilhoso falar depois da família da Liz, porque dá para nós a sensação de frutos colhidos, frutos do nosso trabalho, frutos de uma equipe que tem muitos desafios, nós temos, sim, diariamente, muitas barreiras em vários sentidos possíveis que vocês imaginem, mas nós temos também muita paixão. E esse método ele é movido em ciência e paixão. E eu vi um relato da mãe da Liz, uma bebê que a gente cuidou desde que nasceu e que segue cuidando agora que ela está em casa. É emocionante, dá para nós essa sensação de que o nosso trabalho vale a pena. E esse nosso trabalho envolve as 3 etapas do método Canguru. Então, como a Raquel colocou, lá na primeira etapa, ela não passou pela primeira etapa inteira, porque ela não foi uma gestante de risco identificada logo no início. Mas esse método que começa no pré-natal da gestante de alto risco, segue na UTIM e na UCIM convencional. Nesse âmbito, nosso papel é fundamental através de medidas neuroprotetoras, ambiência, promover o contato pele a pele precocemente, assim que esse bebê tem estabilidade clínica, promover a presença dos pais, que não são visitas, presença integral, permanência da família no âmbito hospitalar, e a gente vê que a gente está conseguindo fazer isso aqui.
A segunda etapa, que é uma das minhas preferidas, porque é o momento do protagonismo da família. É o momento que a família brilha. É o momento que a família vem, assume os cuidados 24 horas por dia, 7 dias por semana, e o contato pele a pele segue sendo a nossa principal bandeira nesse momento. Seguimos para a terceira etapa, que é a alta assistida, a alta acompanhada pela equipe da maternidade de referência, também pela atenção primária, pelos bancos de leite. E, no quarto momento, o ASEG, que é esse ambulatório de segmento com a equipe multidisciplinar, onde nós acompanhamos esse bebê aí nos primeiros anos de vida, verificando e promovendo o neurodesenvolvimento também, entendendo que o prematuro não deixa de ser prematuro porque ele foi para casa. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: quando cuidamos do início da história, nós cuidamos da história inteira. E o método Canguru, ele traz isso para a gente. Histórias como a história da Liz são exemplos de que, quando a gente cuida direito do início de uma história, ela tem tudo para dar certo, ela tem tudo para ser linda, ela tem tudo para ser maravilhosa. E eu acho que a mensagem final que esse evento traz para nós é de resiliência, é de seguir fazendo o nosso trabalho com paixão, o nosso trabalho baseado em evidências, seguir enfrentando os desafios que nós temos diariamente na assistência, e eu falo desse lugar, eu sou uma terapeuta ocupacional da assistência, já completei agora 10 anos. Os bebês que eu atendi no início, hoje já têm 10 anos, é incrível, né? Às vezes eu encontro lá no hospital, tia Eli, você cuidou dele, o menino quase do meu tamanho. E isso dá muita alegria, isso é muito gratificante. E o nosso trabalho de profissionais do SUS, ele envolve esse sentimento de gratidão e de alegria por atravessar essas histórias e poder fazer a diferença nelas, de alguma maneira. Então, eu agradeço o momento de fala, celebro o método Canguru, viva o método Canguru, vida longa ao método Canguru. Bom dia. Nós agradecemos suas palavras, Ellen. Mais uma vez, nossos mais sinceros agradecimentos pelos relatos compartilhados que traduzem, na prática, a força do acolhimento, da presença da família e do cuidado humanizado. O Brasil terá a honra de sediar, aqui em Brasília, o 15º International Congress of Kangaroo Mother Care e o 2º Congresso Brasileiro sobre o Cuidado Canguru, que reunirá especialistas, pesquisadores, profissionais de saúde, gestores, organizações parceiras e famílias de diversos países. E para falar um pouquinho mais sobre esse congresso, nós teremos agora uma mesa virtual. Nossas convidadas são a doutora Zeni Lamy, pediatra e neonatologista, professora titular da UFMA, coordenadora do projeto de fortalecimento do método Canguru no Brasil, e a senhora Denise Sugitani, diretora executiva da Associação Brasileira de Pais, Familiares, Amigos e Cuidadores de Bebês Prematuros, membro do Comitê da Organização Mundial da Saúde para o relatório Born Too Soon, ativista da causa da prematuridade. Doutora Zeni, Denise, sejam muito bem-vindas. Gostaríamos de ouvir a doutora Zeni Lamy. Muito obrigada. Uma honra enorme estar aqui nesse momento com vocês, esse dia tão importante, com entregas tão simbólicas, que vão, com certeza, fortalecer muito o método Canguru no nosso país. E ouvir a Ellen, né? E eu vou partir exatamente dessa fala da Ellen. Se vocês puderem colocar uma apresentação que eu e Denise enviamos, eu agradeço. A Ellen falou uma frase, e eu fiquei aqui, Sônia, Aline, Denise, pensando no quanto a gente quer não ouvir mais isso.
ela falou: eu não fazia a menor ideia de que isso existia, se referindo ao cuidado canguru. Então, Ellen, tão importante isso que você trouxe, o quanto a gente aprende ouvindo vocês, porque é isso, por mais que nós estejamos nesse país, como Sônia tão bem trouxe a nossa história, desde o ano 2000, com a publicação da norma e com toda uma estrutura organizacional de fortalecimento do método canguru, junto aos hospitais, junto à atenção primária à saúde, a gente precisa que o método canguru, como um direito, chegue até vocês, as mulheres, os homens, as famílias desse país. E a Sônia falou deste curso, que é um curso aberto, totalmente autoinstrucional, que nós precisamos divulgar muito e cada vez mais, que é o curso para as famílias e comunidades sobre o método canguru, para que, quando as mulheres cheguem à unidade neonatal e o seu bebê tenha nascido prematuro, ela já saiba o que é, né? Isso não vai ser uma surpresa. E se não ofertarem, ela pode exigir como um direito dela. Então, isso é muito importante, e esse dia foi muito bom, tudo que nós ouvimos aqui, seguimos aprendendo. Então, tinha a projeção já, eu e Denise estamos aqui para fazer um convite muito especial para vocês, que é para o 15º Workshop Congresso Internacional do Método Canguru, que vai acontecer aqui no Brasil. A Denise vai explicar os detalhes, e a gente quer fazer um convite amplo e dizer que o mundo do cuidado canguru irá se encontrar no Brasil agora em 2026. E que evento é esse, né? Eu acho que é importante a gente entender que esse é um evento que, como está dito, é o 15º. Pode passar o próximo? Então, ele vem acontecendo há muitos anos. Por quê, né? Por que esse é um evento internacional e que tem envolvido tantos países? Porque o método canguru é uma prática recomendada globalmente pela Organização Mundial de Saúde para o cuidado de recém-nascidos prematuros ou de baixo peso, especialmente. Por que eu digo especialmente? Porque hoje já temos também evidências de que o método canguru favorece a dia de mãe-bebê a termo. Então, você pode usar, qualquer mulher, qualquer pai, qualquer homem, pode usar no seu filho o método canguru, mesmo que não seja pré-termo. Mas ele beneficia muito os pré-termos e baixo peso. E, atualmente, diversos países ao redor do mundo implementaram o método canguru em seus sistemas de saúde, seja em nível nacional, como é o caso do nosso país, seja em nível subnacional. O próximo, por favor. E aí eu trago aqui para vocês, desde quando começou esse evento, né? Ele começou em 1996, em Trieste, e o nosso querido Adriano Catânio, que eu tive muita oportunidade de estar com ele em muitos desses eventos, infelizmente faleceu no ano passado. Mas Catânio coordenou o primeiro Congresso Mundial, em 96, e também em 2016. O Congresso voltou para Trieste, o 11º. O Brasil esteve representado desde o primeiro Congresso.
a doutora Geise Lima esteve em Trieste, representando o Brasil. Eu participei a partir do quarto, que foi na Cidade do Cabo. E de lá para cá eu tenho estado na grande maioria desses eventos. O quinto evento foi no Brasil, então já é a segunda vez que o Brasil vai sediar esse congresso. E ele, que começou em 96, em Trieste, com um grupo em torno de 40 pessoas, no Brasil, em 2004, nós reunimos 500 pessoas. Então, o evento vem crescendo muito. Já tivemos representações de cerca de 50 a 60 países em alguns eventos. O próximo, por favor. E aí, eu finalizo deixando algumas reflexões, né? Primeiro, qual foi a motivação para a realização do primeiro encontro mundial? Com certeza, foi troca de experiência. As pessoas, era alguma coisa muito nova ainda, que a gente sabia pouco, que pesquisas começavam a acontecer, e as pessoas que já utilizavam o método canguru queriam se encontrar para discutir as suas práticas. O que mudou desde então? De 96 para cá, o método canguru se tornou uma recomendação mundial da Organização Mundial de Saúde. Ele foi estudado em todas as suas formas e a gente tem hoje uma quantidade de produção científica gigantesca que fazem com que não seja mais ético não garantir o cuidado canguru para a mãe, para o bebê, para o pai, para a família. Porque as evidências, desde redução de mortalidade, redução de morbidade, redução de reinternação, melhora do aleitamento materno, redução de infecção, até nos adultos que já estão sendo estudados, mostrando pessoas menos violentas, melhor capital social. Então, qual é o maior desafio para os próximos anos? É o que nós queremos trazer no nosso 15º Congresso Internacional. Nós estamos já com vários países confirmados, nós pretendemos ter muita troca de experiência e trazer para todos os participantes as mais novas evidências e os novos modos de fazer o cuidado canguru, né? Todo o quanto ele já está sendo implantado de uma forma contínua em alguns países. Alguns países estarão aqui mostrando a sua experiência, que o recém-nascido que foi reanimado na sala de parto sai em contato pele a pele com a mãe e permanecem assim até que o bebê receba alta, né? Então, é essa troca de experiências que a gente quer fomentar com o nosso encontro. Então, esperamos encontrar todos vocês lá. Denise. Bom dia a todos. É uma grande alegria, uma grande honra estar aqui participando desse momento, falando de método canguru, representando a sociedade civil organizada, então trazendo a voz das famílias, mas também dos cuidadores, e muito emocionada de ouvir entregas, como vocês chamam, mas que para as famílias, né, para nós, isso vai ser um ganho no cuidado espetacular daqui para frente, um legado para as próximas gerações de prematurinhos, que a gente, né, quer evitar que o parto prematuro aconteça, mas infelizmente, né, vai sempre ter, né, nascimentos prematuros, e a gente precisa cuidar com
humanização e com o máximo de qualidade técnica desses bebês, e o método Canguru é isso. E o que foi anunciado aqui hoje vem ao encontro disso e é incrível. Então, assim, tô muito emocionada e muito feliz, mas estou aqui só para complementar a fala da Zene, fazer esse convite, né? Quero cumprimentar todos que estão participando aqui, aí no auditório, Emílio Ribas, online, em especial a Raquel, Paulo e a Liz, pelo relato, né? A gente está aqui, tudo isso aqui, né? Todos nós estamos aqui por e para, né, vocês. Então, se vocês puderem manter os slides, só para mostrar o nosso site do evento e fazer o convite com esse fundo, e aí a gente já deixa ali o endereço do site também. São os próximos slides que estão ali depois do que a Zene trouxe. Obrigada. Então, com muita alegria, a gente, né, ONGprematuridade.com, junto com o Ministério da Saúde, junto com a Fundação Canguru da Colômbia e com o INC, o International Canguru Network of Kangaroo Care, que estão envolvidos, né, na organização e na execução, né, do nosso congresso. E também em nome das mais de 40 pessoas que compõem as nossas comissões organizadoras, né, incluindo representantes de mais de 4 países só nessa comissão, né, e de 9 estados brasileiros, de norte a sul do país. Então, quero agradecer a presença de todos e vou ler uma breve mensagem aqui da nossa comissão organizadora, que está lá no site do evento, e vou falar rapidinho sobre o evento em si. Então, é com muita alegria e senso de responsabilidade que a gente convida os profissionais, pesquisadores, estudantes, gestores e famílias para participarem do 15º International Workshop and Congress on Kangaroo Mother Care e o 2º Congresso Brasileiro sobre o Cuidado Canguru, que vai ser de 18 a 21 de novembro em Brasília. O tema do evento é o cuidado canguru em um mundo diverso. Então, o evento vai ser um espaço internacional de troca de experiências, construção coletiva e fortalecimento do cuidado neonatal humanizado e centrado na família. Como a Zene comentou, né, depois de 20 anos, o Brasil volta a sediar esse congresso, reafirmando seu compromisso com a equidade, a ciência e o cuidado humanizado ao recém-nascido e à família. Pode passar o próximo. Então, ali o cuidadocanguru.com.br, tá? É o site do evento para quem quiser acessar, tá aí o nosso site, com todas as informações. Algumas a gente está atualizando ainda, mas está 98% já certo. Pode passar, eu vou trazer aqui os temas dos workshops também. Então, o local é na LBV, né, no Centro Ecumênico da LBV, em Brasília. Pode passar o próximo. Lá no site, né, cuidadocanguru.com.br, vocês vão ter mais informações e vão ter acesso à programação, né? Então, a gente vai ter workshops, já vou trazer os temas aqui, que tem vagas limitadas. Então, vocês podem se inscrever só para os workshops, ou só para o congresso, ou para as duas coisas. Mas os workshops têm vagas limitadas. Pode passar a próxima. Aqui são os nossos temas. O primeiro vai falar de posição canguru imediata e separação zero, evidências, desafios, obstáculos e estratégias de implementação. O segundo vai falar de cuidado do canguru nos sistemas nacionais de saúde, organização da rede, sustentabilidade e continuidade do cuidado. O terceiro vai falar de pesquisa, inovação, produção e divulgação de conhecimentos sobre o cuidado do canguru. Depois, formação, ensino e desenvolvimento profissional no cuidado do canguru. E o quinto, integralidade, equidade, diversidade e inclusão no cuidado do canguru. Pode passar o próximo. A gente tem também ali o espaço para envio de trabalhos, então até o dia 20 de agosto, né, vão estar sendo recebidos os trabalhos, vocês podem mandar direto ali pelo site, tem um sistema de envio, né, que vai ser recebido ali pela nossa comissão científica. Pode passar. Denise, posso fazer um comentário? comentário? Claro, com certeza. O envio de trabalhos, nós estamos fazendo uma coisa muito inovadora, que é devolver a resposta, responder à avaliação 1 mês após o envio, porque isso facilita pessoas que vão solicitar apoio institucional, apoio dos programas de pós-graduação ou das agências de fomento, as FAPs, a terem a aprovação. Então,
a resposta não será só no final de agosto. A resposta vai ser sempre contínua, um mês após o envio do trabalho. Perfeito. Obrigada, Zeni. Pode complementar. Na verdade, só tem mais um último slide, que é reforçando o convite, dizendo que amanhã, dia 30, a gente tem a virada de lote aí dos valores de inscrições, então convidamos todos a acessar ali o site, se inscreverem, vai ser um momento lindo, vai ser um encontro inesquecível em novembro, em Brasília. Obrigada. Obrigado, Denise Sugitani e Zeni Lame, pela excelente participação, e reforçamos aqui o nosso convite a todas e todos que participem deste momento histórico para a atenção neonatal humanizada no Brasil e no mundo. Eu gostaria de registrar e agradecer a presença de Janaína Gomes de Sá, da SESDF, do Hospital Materno Infantil de Brasília. E antes de encerrarmos, convido novamente a fazer uso da palavra a Coordenadora Geral de Atenção à Saúde das Crianças, Adolescentes e Jovens, Sônia Venâncio. Obrigada. Gente, é só para fazer um agradecimento final aqui. Então, é uma emoção muito grande, né, a gente encerrar esse evento em alusão aí ao método Canguru. Trabalhamos muito, muita gente trabalhou, né, para a gente conseguir chegar até aqui. Então, fazer um agradecimento à equipe da CG Criagem, em especial a Aline, Erilane, Lérida. A Aline estava ali acompanhando, né, Aline, online. Lérida está aqui, Erilane está numa agenda externa. Agradecer o apoio do DGCI, o nosso departamento, NUCOM da SAPS. Também os parceiros, né? Para nós é uma alegria muito grande compartilhar com vocês essas notas técnicas. Foram meses e meses, né, trabalhando para isso. E esse aprimoramento do nosso prontuário eletrônico também da APS, para poder qualificar esse acompanhamento, né, das crianças prematuras. Então, agradecer, um agradecimento novamente para Raquel, Paulo e Liz, Ellen, né, que trazem aqui a perspectiva de quem vivencia, né, de fato, na pele, né, Raquel, o método Canguru, e mostra a importância, né, desse trabalho. Então, muito obrigada. E assim chegamos ao final do nosso evento alusivo ao Dia Internacional da Sensibilização ao Método Canguru 2026. Mais uma vez, o Ministério da Saúde agradece a presença de todas e todos, bem como o compromisso coletivo com a promoção do cuidado neonatal humanizado, seguro, integrado e centrado na família no âmbito do SUS. Que a mensagem deste encontro siga fortalecendo profissionais, famílias, gestores e serviços de saúde em todo o país, porque é no aconchego que nasce a força dos bebês, das famílias e do cuidado humanizado. Muito obrigado, tenham um excelente dia!